Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus. Sou o pastor Márcio Bretas e mais uma vez estamos juntos na manhã desse dia para conversarmos um pouco a respeito da palavra de Deus. Quero agradecer a tua audiência, você que nos ouve pela Sudoeste, nos assiste aí pelas mídias sociais. Que o Senhor abençoe a sua vida em nome de Jesus. Está comigo meu amigo pastor Fabiano Cônsolo. Bom dia, pastor Fabiano, graça e paz. Bom dia, graça e paz, você que está nos ouvindo, nos assistindo. Bom dia, pastor Márcio, pastor Juan. Que Deus possa abençoar você e a sua família na manhã desse dia. Bom dia, pastor Juan Cruz. Bom dia, pastores. Bom dia você que nos assiste agora, nos acompanha pela Rádio Sudoeste. É bom estarmos juntos. Mais uma manhã com Deus, mais uma manhã onde eu creio que a palavra vai ser semeada em nome de Jesus. Amém. Queridos, queremos orar, agradecendo a Deus, para que Deus tenha o controle e a direção daquilo que é esse programa, para que a palavra possa chegar até o teu coração como um remédio e como Amém. cura. Pastor Fabiano. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa manhã nós queremos te agradecer, queremos te louvar pelo dia, queremos apresentar, Senhor, cada um que nos ouve, nos assiste nessa manhã, Aleluia. que o Senhor venha trazer uma resposta, que o Senhor venha falar no profundo do coração de todos. Nós declaramos um dia de bênção, de paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Palavra do Senhor no livro de Salmos, de número 126, versos de número 4, 5 e 6, diz assim: Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão seus frutos. Aquele que sai chorando enquanto semeia a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo a sua colheita. Queridos, o texto começa falando sobre, Senhor, restaura-nos. Pastores, você que nos acompanha nesse momento, sabe, nessa manhã, a palavra que Deus tem para o nosso coração passa por esse assunto, passa por esse tema, restauração. Restauração é diferente de reforma. Ainda que façamos uma restauração durante uma reforma, sabe, restaurar é quando você propõe voltar à essência. Você vai fazer uma melhoria, vai trazer uma modernização, uma obra de recuperação, mas voltando-se ao original. E muitas das vezes, naquilo que temos caminhado ao longo das diversidades, ao longo das inúmeras colocações aí para o Evangelho, tem sido falado sobre restauração, mas no sentido de uma nova composição. E o Evangelho nunca vai propor uma restauração na nossa vida, sabe, sem basear essa restauração numa base original. Jesus é a base, é o princípio ativo. Não dá para fazer uma reforma e mudar. A gente pode mudar a cara da igreja, a gente pode modernizar os louvores, a gente pode modernizar muitas coisas, mas o Evangelho, a palavra, a essência de Cristo, o reino de Deus, isso não pode ser modificado. E o salmista vai falar: Senhor, restaura-nos, assim como o Senhor enche o leito dos ribeiros no deserto. Quando olhamos para aquela palavra de Ezequiel 47, quando ele tem uma visão de águas saindo do templo, e essa água sai e de repente vai tomando o rumo da cidade, e agora diz que aonde aquela água passa, traz vida novamente. As ribanceiras ressecadas, secas, as margens dos rios, agora voltam a florescer e dar árvores, produzir árvores e seus frutos. Ali onde não tinha peixe, aquela água entra, a água da cura, a água da restauração, e devolve, ali a vitalidade do Senhor naquele lugar. E Davi está fazendo uma menção disso. Senhor, restaura-nos assim como o Senhor enche o leito dos ribeiros no meio do deserto. Então, a mesma palavra que ele vai colocar no Salmo de número 84. Senhor, quando passo pelo vale, pelo deserto de Baca, o Senhor derrama uma chuva, o Senhor derrama um manancial de águas. E aí a gente começa a entender que essa restauração não está em alguns eventos. Ela sempre vai partir do próprio Deus, pastor.
Na realidade, a restauração ela dá muito mais trabalho do que uma reforma, né? Outro dia eu estava vendo um restaurador, né? E ele buscando a cor original daquele local. Era uma igreja, né? Tombada aí pelo patrimônio histórico. E ele puxando ali várias camadas de tinta, que já tantos anos que se passaram, para pegar a tinta, a cor, né, original. Então a restauração, ela busca trazer isso, aquilo que é a essência, aquilo que é original, como o pastor Juan falou aqui, mas dá trabalho. Sim. É muito mais fácil você jogar uma tinta por cima ali, passar uma cera no chão, capinar em volta e você reformou. Mas na realidade a estrutura permanece a mesma, né? Algumas coisas você acaba jogando para debaixo do tapete ou escondendo, para dar um jeitinho, dar aquela maquiada. Mas a restauração é diferente. A restauração vai lá na raiz, né? Para trazer aquilo que é o real, né? De volta. Desconstruir o que talvez ao longo dos anos foram fazendo e deformando, deteriorou. Essa originalidade, né? Exatamente. Então tem pessoas hoje, pastor, a gente está tratando de gente também. E que no decorrer dos anos, tem pessoas que estão na igreja ou fora da igreja, com o passar do tempo, elas foram perdendo a sua forma, né? Vamos colocar assim. Foram perdendo aquilo que era o original dela, a essência, foi se perdendo no meio do caminho. E ela foi ficando deformada. Está na igreja, é crente, mas já não ama tanto assim, sabe? Já não crê tanto assim. Porque Jesus ele fala lá em Apocalipse para que a gente volte ao primeiro amor, né? Se ele falou isso para uma igreja, porque na realidade isso continua acontecendo hoje. A base é essa essência primária, né? Exatamente. Você princípio. é igreja, mas você acabou que deixou a essência de igreja sair de você. Então, por isso que acredito eu, que a igreja não tem feito muitas coisas, ou na realidade, Deus através da igreja, por conta dessa essência que foi ficando para trás, né? Então, não é fazer essa maquiagem ou uma reforma, porque a reforma fica até bonito, entendeu? Mas precisa saber se está dentro do padrão, precisa saber se é aquilo que Deus quer, porque hoje a roupagem, vamos botar assim, né, das igrejas tem mudado muito, mas a essência não pode mudar. O centro precisa continuar sendo Jesus, né? Então as pessoas estão preocupadas em ganhar, né? Em fazer, mas esquecem do ser. Jesus ele veio ensinando o evangelho não para que a gente tivesse, mas para que a gente fosse, né? Então as pessoas têm esquecido qual é a essência, qual é o propósito de Jesus, do evangelho, do reino de Deus. É claro que a busca pelo Senhor traz uma consequência, né, daquilo que a gente necessita, mas as pessoas estão buscando aquilo que necessita primeiro e esquecendo aquilo que é o reino de Deus. Então Jesus nos chamou para ser, querido. Quando Deus fala para Abraão, seja tu uma bênção, deixa que o resto eu vou fazer, Abraão. O que está faltando para a igreja, pastor Fabiano, é isso. A gente voltar ao primeiro amor, à essência, não esquecer quem nos chamou, né, e para onde nós estamos indo. Pastor Fabiano é um apaixonado por carros e desde muito tempo acompanha esse mercado. Pastor Fabiano, por que um Fusca 63 totalmente original chega a custar o valor de um carro zero hoje, um carro da média aí, zero ou até mais, na mão de pessoas que conseguem detectar esse valor? Primeiro, pastores, porque com todo o passar do tempo ele não perde a sua identidade. Ele conserva a sua 100%. E o interessante é que eles não falam, esses camaradas de colecionadores, eles não reformei o carro, eles falam, restaurei. Porque a reforma em si, a gente sabe que a reforma ela vai fugir muito do padrão de restauração. Porque a maioria das reformas é uma maquiagem. A maioria da reforma é algo atraente aos olhos. É algo que você passa, por exemplo, eu vou dar um exemplo, um congresso numa grande igreja, você que está nos assistindo.
Vai ter um congresso numa das grandes igrejas hoje. Vai vir grandes pregadores, grandes cantores. Durante essa semana, o que vai acontecer nessa igreja? Um processo de maquiagem para todos aqueles que irão visitar, olhar e contemplar. As paredes vão ser pintadas, o jardim vai ser preparado. Então acontece um processo de maquiagem. Se você traz isso para a vida espiritual, o que a gente mais se vê hoje dentro das igrejas é esse processo de maquiagem. As pessoas entram sorrindo, entram cantando, adoram, cultuam e saem da mesma maneira que entraram, ou até pior. Porque quando percebe aquilo que é ministrado, fala, dentro de si ela está fazendo uma gestão de consciência, dizendo assim, como é que eu não consigo exercer o que está sendo ministrado? Porque vivemos uma vida de maquiagem. E voltando àquilo que é o carro, os carros antigos, conservam aquilo que é a identidade, e hoje aquilo que são os novos, por exemplo, durabilidade. Vai ver a durabilidade que material conserva. usado. Tudo é melhor. Então, quando Jesus diz assim, ó, vou fazer nova todas as coisas, Jesus está falando assim, vou restaurar a sua identidade. Eu vou transformar você. A sua identidade vai... Quando Deus fala vai fazer nova todas as coisas, Deus não vai trocar seu nome. Deus não vai trocar sua identidade. Seu CPF. Não, Deus está restaurando o seu interior. É interna, de dentro para fora. Deus está falando assim... Do seu interior fluirão rios. De águas vivas. Porque a água que está aí está parada. Então Deus quer movimentar você no mundo espiritual. Então, um processo de restauração, você pega uma pessoa que vai restaurar um quadro, você vai assistir, os caras estão de luva, de máscara, pô, é uma tela. Mas sabe que todo contato que tem que ter ali, tem que ter um mínimo de cuidado. Porque tudo pode contaminar e estragar. Tem que ser um especialista, né? Para restaurar, tem que ser um especialista em restauração. E o especialista está aqui nessa manhã, falando diretamente para você. Não somos nós, mas o Espírito Santo que está te alcançando e está dizendo assim, vou restaurar sua família, vou restaurar sua casa, vou restaurar os seus sonhos, vou restaurar os projetos. Porque a reforma, né? Você sempre quer mudar alguma coisinha, né? Ah, vou derrubar essa parede aqui, vai ficar melhor, uma reforma. Uma restauração não, você tem que estar aberto para aquilo que é a descoberta. E talvez você mesmo, né? Não sabe, não conhece a essência daquele que foi o Criador. Quando alguém se propõe a restaurar o estado original de um carro, é acessado os arquivos do fabricante. Um patrimônio histórico, existem plantas públicas daquilo que é um palácio do Guanabara, no Rio de Janeiro, seja qualquer aqueles diversos prédios nas ruas do Rio de Janeiro antigo, né, da época do Rio Capital. Então aquilo ali tem plantas aonde você acessa aquelas plantas para saber o que o Criador, certo, projetou, qual era a metragem correta, qual era... Então, trazendo isso para nós, no fechamento desse programa, queridos, sabe, viva o novo de Deus, mas sem quebrar os princípios daquilo que é original. O pastor Fabiano falou sobre identidade, o pastor Márcio falou sobre especialista. A questão muitas das vezes temos colocado a nossa vida a viver construções e reconstruções que não tem nada a ver com aquilo que é a restauração do Senhor. Mas é difícil, pastor Juan, você querer ser restaurado se você não conhece quem criou, quem te criou. Sim. E aí a pessoa não entende o que Deus quer dela. E outra coisa, quer restauração sem passar pelo preço. Se você vai pegar um retrovisor de um Fusca 63, meu irmão, é difícil achar e é caro. Um tapete original de um carro 79, um carro 58, sabe? É difícil, mas está lá. Então, fechando esse programa, que Deus te abençoe, sabe? Se submeta àquilo que é o sacrifício com o Senhor, porque vale a pena. Ele é o Criador e sabe aquilo que é o melhor para a sua vida, para o seu ministério. Senhor, restaura o meu ministério. Primeiro conheça aquilo que é a essência de Cristo para o teu ministério, em nome de Jesus. Deus te abençoe, querido. Fique na paz de Cristo. Deus abençoe você e sua família, em nome de Jesus.